Eu tenho o hábito de pregar em série, mas por um acaso, até então, início de 2021, Deus não trouxe ao meu coração uma série específica, pelo menos até o momento, mas eu creio que na verdade nós estamos lançando algumas bases para uma vida vitoriosa em 2021. Esse ano a gente declarou é ano de superação. É ano de superação. Se 2020 houve uma série de problemas que se levantaram, como talvez a gente nunca tenha visto, pelo menos na história dessas gerações que estão presentes na face da terra hoje, desde os mais velhos até os mais novos, 2021 será um ano em que nós vamos receber de Deus força, capacitação, em todos os sentidos, capacitação financeira, emocional, física, para suplantar tudo aquilo que se opõe ao nosso progresso. Amém? E eu creio que essas mensagens que Deus tem dado para nós no mês de janeiro, final de dezembro e mês de janeiro, são mensagens básicas. Por isso eu preciso que você ouça aquilo que a gente tem ministrado aqui, e não ouça somente no domingo. Aquilo que a gente prega aqui fica registrado, fica gravado, fica no YouTube. Você pode acessar pelo canal do YouTube. Você pode acessar, tem o canal da Nova no YouTube. Tem no nosso aplicativo fica gravado, no nosso site fica gravado. E é interessante que você volte para ouvir, porque a fé vem pelo ouvir, e não é só ouvir, é ouvir, e tornar a ouvir, e tornar a ouvir, e mais uma vez ouvir. Entenda só o seguinte, tanto Jesus, como o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, esses homens pregavam a palavra, começando por Jesus, pregavam a palavra da graça, a palavra da fé. Mas entenda que aquilo que Jesus ensinava, por exemplo, o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, todo mundo conhece, até quem não é crente conhece o sermão de Jesus das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os pacificadores e tal. Todo mundo conhece esse discurso, não conhece? Sabe por que as pessoas conhecem? Sabe por que ficou registrado na Bíblia? Você vai dizer para mim assim, pastor, porque o Espírito Santo inspirou. Sim, claro, óbvio. Mas como é que Mateus gravou e registrou? É porque aquilo Jesus não pregou apenas uma vez. Aquilo ali Jesus pregou uma vez, e outra vez, e outra vez, porque Jesus ia de lugar em lugar. Então as pessoas que escutaram aqui em Cafarnaum, não tinham escutado lá em Betsaida. Então Jesus pregou aqui, pregou ali, acolá, e às vezes a mesma mensagem, repetidas vezes. Por quê? Porque você só aprende aquilo que você ouve, e torna a ouvir, e torna a ouvir, e torna a ouvir. O mesmo sermão, o sermão do monte, em Mateus, o sermão das bem-aventuranças, em Mateus é o sermão do monte, mas em Lucas, se você for ler Lucas, o mesmo sermão foi pregado numa planície, não num monte. Por quê? Porque Jesus ensinava a mesma coisa vez após vez, para que ficasse bem registrado e bem conhecido. O apóstolo Paulo, a mesma coisa. Então é importante que você volte para ouvir, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir, e tornar a ouvir, até que aquilo crie raízes no seu coração, e você coloque em prática aquilo que você ouve. E o título da mensagem que eu quero ministrar para você nessa manhã é a obediência que conduz para a vida abundante. Eu vou pregar hoje sobre obediência. Eu acho que eu nunca preguei sobre obediência. Especificamente, não, talvez eu já tenha citado aqui, ali, acolá, sobre obediência, mas eu vou pregar talvez pela primeira vez sobre esse tema, obediência. E eu quero falar sobre a obediência que conduz você para a vida abundante. Amém? Quem aqui planeja uma vida abundante? Sonha com uma vida abundante em todos os setores, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, financeiramente, vida abundante. Amém? Levante então uma das suas mãos, diga comigo assim, nessa manhã, mais uma vez, a palavra de Deus vai fazer um efeito transformador, abençoador na minha vida. Eu não sairei daqui do mesmo modo que eu entrei, mas eu sairei mais semelhante ao meu Senhor Jesus, em pensamentos, em palavras e em ações. Amém? Então você pode dizer para a pessoa que está perto de você,
Eu sei que a máscara atrapalha, então não diga, berre. Diga para ela o seguinte: nós vamos suplantar, nós vamos superar, e não tem barreira que o diabo coloque que impeça você de suplantar, de superar. Sabe, a gente às vezes ouve muita mensagem falando sobre barreira, o diabo se levanta e não sei o que, coisa e tal. Esquece o diabo é um derrotado. Coloca os seus olhos em Jesus. Gente, obediência que nos conduz para uma vida abundante. Entenda uma coisa, Deus muitas vezes, e eu diria para você que na maioria das vezes, Deus age nos bastidores. Deus não está agindo, na maioria das vezes, de uma forma que a gente olhe e diga, não, olha, Deus está agindo, e as pessoas à nossa volta digam, é óbvio que a gente está vendo Deus fazer. Às vezes é o contrário, você diz, não, Deus está agindo, e as pessoas olham e falam assim, mas como? Como é que Deus está agindo? Como é que você me diz uma coisa dessa? Olha só para a sua vida, olha para a situação que você está vivendo. É porque Deus, na maioria das vezes, age nos bastidores. Deus, ele é tão discreto, que ele se faz invisível. Você entende que Deus poderia ser visível? Você consegue entender isso? Que Deus poderia aparecer todo dia de manhã nos céus, todo mundo visse a face de Deus e Deus dissesse para todo mundo ouvir: é mais um dia que eu estou dando para vocês, hein? Presta atenção. Todo dia de manhã Deus podia fazer isso, mas ele não faz. Por quê? Porque Deus, ele é tão discreto que ele se faz invisível. Mas ele é tão poderoso que ele faz a sua obra visível. Ele mesmo não aparece, mas a obra dele é visível para quem tem sensibilidade o suficiente para perceber que Deus se manifesta até mesmo nas coisas mais simples e que nos parecem banais. Lá em Romanos, no capítulo 1, os versículos de 18 a 23, diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifestado entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Ou seja, quem olha para a natureza e vê o sol, as estrelas, as árvores, os rios, os mares, os peixes, os animais, o ser humano, e diz: isso tudo é uma grande coincidência. Gente, hoje em dia existe uma penca de cientistas, que inclusive são ganhadores de prêmio Nobel, que têm se convertido exatamente porque eles olham para a natureza e eles dizem: é impossível que tudo o que há seja fruto de coincidência. Isso tudo aí não pode ter sido coincidência. Matematicamente é impossível que a existência do universo seja uma coincidência. Matematicamente é impossível que a vida na Terra seja fruto de coincidência. Matematicamente é impossível que vida inteligente viesse a se desenvolver a partir de vida sem inteligência alguma. Matematicamente é impossível. Então esses caras estão dando o braço a torcer e dizendo: tem uma força criadora, e essa força criadora é Deus, e é o Deus da palavra, é o Deus da Bíblia, é o Deus que se manifestou em Jesus Cristo, é o Deus que salvou a humanidade através de Jesus, é o Deus que vive e reina. É só você prestar atenção na natureza e você começa a ver os atributos de Deus sendo manifestados. Mas ele diz aqui que há pessoas que se recusam a ver isso, que se recusam a aceitar isso. E ele diz agora aqui que tais homens são por isso indesculpáveis. São indesculpáveis. No versículo 21 ele diz: porquanto tendo conhecimento de Deus, mesmo sabendo, observando e vendo que Deus existe, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato.
Você está vendo aqui que Paulo está dizendo que quem não acredita na existência de Deus é insensato, inculcando-se por sábios, ou seja, se metendo a dizer que são sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Você vê só, sujeito inteligente pra caramba, mas ele não consegue admitir a existência de Deus e é capaz que ele aceite a adoração a um ídolo, a uma imagem, mas não admite que Deus existe. O camarada é capaz de adorar uma pirâmide e não adora a Deus. Eu não sei se você já viu isso, mas tem gente que acredita em energia de pedra, energia de pirâmide, energia não sei das quantas, mas não admite que Jesus Cristo é o Senhor. Já viu isso, gente? O camarada vai numa loja dessas aí, lá no Recreio tem a Legep. O camarada vai lá na Legep, que vende pedra de tudo quanto é tipo, jeito e cor. O camarada compra uma pedra para botar no meio da sala, pendurada no lugar de um lustre, porque ele diz que daquela pedra vai irradiar uma energia que vai abençoar a casa dele. Mas ele acredita naquela bodega que de repente está arriscada, despencar o teto na cabeça dele. E ele acredita naquela pedra, ele manda lapidar a pedra na forma de uma pirâmide, ele bota aquilo em cima da cama dele, que é para ele dormir energizado. Mas ele não acredita que Jesus Cristo é o Senhor. Isso é uma maluquice, isso é uma loucura, é uma doideira. Mas Paulo diz que isso acontece porque o sujeito está olhando e vendo que a própria natureza manifesta a existência de Deus, a grandeza de Deus, porque Deus não se manifesta visivelmente, mas ele manifesta os seus atributos e são visíveis até mesmo na natureza, porque Deus ele trabalha de uma forma discreta, geralmente nos bastidores. Queria que você soubesse uma coisa, pode parecer que na sua vida hoje, agora não está acontecendo nada, mas Deus está operando nos bastidores, e mais cedo do que você imagina, de repente vai haver uma virada da mesa do jogo, e Deus vai mostrar para você que Ele é Deus, que Ele está no controle. E Deus opera nos bastidores, não porque Ele seja tímido ou retraído, mas porque se nós pudéssemos vê-lo, seria uma visão tão grandiosa que possivelmente muitas pessoas ficariam intimidadas. Não, mas Deus não quer nos intimidar. Ele então nos dá o recurso da fé, para que nós possamos conhecê-lo, para que nós possamos receber a revelação da sua graça. E é preciso que a gente entenda que graça não é uma doutrina, graça é o perfil de Deus, é o caráter de Deus. Deus é um Deus gracioso, por isso Jesus é a graça, porque Jesus é a manifestação plena de Deus em pessoa. Então Jesus é a graça, porque graça não é uma doutrina, graça é o caráter de Deus. Por isso eu preciso ter uma fé que se firma e cresce cada vez mais. A Bíblia nos convida a crescermos em algumas coisas. 3 delas são assim fundamentais: crescer em ações de graças, crescer em graça e crescer em fé. A Bíblia não diz para você crescer em muitas outras coisas, não. Essas 3 coisas há um convite bíblico que se repete: crescer em ações de graças, crescer em graça, ou seja, no conhecimento da graça, e crescer em fé, que são as 2 grandes bases da nova aliança, a graça e a fé. Deus nos dá pela graça, a gente recebe pela fé. Então eu não preciso de correntes, campanhas, sacrifícios, esforços, jejuns. O que eu preciso é de crer. Crer. A vida abundante começa com aquilo que eu creio. Não começa com uma campanha que eu participo, não começa com um jejum que eu estou fazendo, começa com a crença que eu tenho que a obra de Jesus foi plena, completa, abundante, total e está consumado. Amém, gente? A minha bênção, a sua bênção não depende de quanto você jejua. Entenda o seguinte, eu fico impressionado como as pessoas às vezes confundem as coisas e interpretam a Bíblia de modo torto. Presta sua atenção numa coisa, existem hoje pessoas, pastores, que dizem que na sua igreja não se fala mais sobre dízimo,
porque dízimo é da lei. Se há uma coisa que o dízimo não é, é da lei. A lei incorporou o dízimo, a lei não inventou o dízimo. A lei incorporou e transformou o dízimo parte da lei. Mas o dízimo não foi inventado pela lei ou não chegou pela primeira vez no mundo através de Moisés. O dízimo já existia antes. Abraão, 430 anos antes de Moisés existir, da lei ser dada, 430 anos antes, Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, que era um tipo, uma figura que aponta para Jesus. Amém? Abraão sentou com Melquisedeque, recebeu de Melquisedeque uma refeição de pão e vinho, que é a ceia do Senhor, e ele deu o dízimo dos espólios de uma guerra. Ele estava voltando de uma guerra, e daqueles espólios ele separou 10% e deu para Melquisedeque, que era um tipo assim que é único no Antigo Testamento. Ele era rei e ele era sacerdote. No Antigo Testamento o sujeito ou era rei ou era sacerdote. Melquisedeque juntava as duas coisas. Assim como Jesus. Jesus é rei, mas ele é o nosso sumo sacerdote. E Melquisedeque aponta para isso. E Abraão não pensou duas vezes. Melquisedeque não pediu nada para Abraão. Abraão, espontaneamente, por inspiração divina, separou 10%. Não havia lei, não havia mandamento, não havia nada escrito em lugar nenhum que obrigasse Abraão a dar o dízimo a Melquisedeque. Mas Abraão foi lá e pegou o dízimo e deu para Melquisedeque. O dízimo extrapola a lei. O dízimo não é da lei, ele foi incorporado pela lei. Muito bem. Aí você tem pastores que dizem hoje que não, na sua igreja não se fala mais sobre dízimo, porque o dízimo é da lei. Mas esses mesmos pastores que falam contra o dízimo, porque o dízimo é da lei, incentivam muitos membros da sua igreja a jejuarem. E o jejum é da lei. Antes de Moisés, quem você conhece na Bíblia que antes da lei ser dada a Moisés, jejuou? Quantas vezes você vê na Bíblia Abraão jejuando? Silêncio mortal. Ninguém. Porque eu vou dizer para você o número de vezes que Abraão jejuou. 0,00000. Se você perguntar quantas vezes Adão jejuou, Adão que vivia na presença de Deus antes do pecado, quantas vezes Adão jejuou? Zero, nenhuma. Pegue todos os personagens até chegar em Moisés, e nunca ninguém jejuou. E a primeira vez que o jejum é citado na Bíblia é no livro de Levítico. E você muitas vezes não sabe e não vê, porque a palavra jejum no português não aparece. Sabe qual é a palavra que aparece? Humilhação. Quando você encontrar na Bíblia, no Antigo Testamento, dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, me buscar, se humilhar, essa expressão se humilhar, no hebraico, é uma expressão difícil de traduzir. Por quê? Porque pode significar humilhação ou jejum. Então não estaria errado se dissesse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, jejuar e orar, então eu vou me manifestar a ele. O jejum é da lei. A primeira vez que ele aparece no livro de Levítico e fala sobre humilhação. Agora eu quero que você se lembre de uma coisa: Jesus na cruz do Calvário foi o nosso substituto. Ele morreu para que nós tenhamos vida. Ele se tornou pecado para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Ele se humilhou para que nós fôssemos exaltados. Então agora, lembre-se de uma coisa: Jesus, ele jejuou uma única vez. Uma única vez. Quando? Quando ele foi levado para o deserto durante 40 dias e jejuou durante 40 dias. Tem gente hoje em dia tentando imitar Jesus. Vai dar ruim, tu vai parar no hospital. Vai parar tomando soro. Porque Jesus fez isso durante 40 dias para cumprir a lei. Por quê? Porque o dízimo é da lei. Então Jesus cumpriu a lei, ele se humilhou no jejum e depois nunca mais Jesus jejuou. Ao ponto dos fariseus chegarem para ele e dizer: escuta aqui, você não jejua, teus discípulos não jejuam, que história é essa? E ele diz: mas podem por um acaso aqueles que foram convidados para a festa estarem jejuando enquanto o noivo está presente? Espera aí, Jesus está presente ou não está?
Então peraí, não é tempo de jejum e oração com cara no pó, é tempo de mãos erguidas, é tempo de olhos levantados aos céus, para encarar Jesus, para ver Jesus e celebrar a vida abundante que Ele trouxe para nós. É tempo de crer. No Antigo Testamento eu precisava jejuar, me humilhar, cara no pó. Jesus fez isso para que agora eu possa me levantar, erguer as mãos e dar graças a Ele, porque a obra foi consumada. Porque a obra foi consumada. Então o que eu preciso hoje não é de campanha, jejum, sacrifícios, esforços, mas eu preciso crer. Se a palavra de Deus é água, é comparada muitas vezes com água, então eu preciso estar encharcado da cabeça aos pés. Eu não posso simplesmente beber um gole dessa água domingo pela manhã, domingo à noite. Não, eu preciso estar encharcado dessa palavra da cabeça aos pés. Amém, gente? Você é um filho amado. Você é uma filha amada. E isso é assim por causa da nova aliança. Nós estamos vivendo no tempo da nova aliança. Na antiga aliança, você seria no máximo, um bom servo. Talvez um servo útil. Mas não um filho, muito menos um filho amado. Abraão, cara, o pai da fé, mas não houve um momento em que Deus chamasse Abraão de filho. Chamou até de amigo, mas amigo é amigo, filho é filho. Aliás, tem gente que fala isso, não, isso é mais comum entre mulheres, né? As mulheres falam assim, eu quero ser a melhor amiga da minha filha. Mas entenda só uma coisa, você nunca será a melhor amiga da sua filha, você será sempre a mãe dela. Para pensar como é que isso é meio esquisito. Se a sua filha não fosse sua filha, ela seria sua amiga? Para pensar. Se ela fosse filha da vizinha, você ia ser amigo da vizinha ou da filha da vizinha? Muito provavelmente da vizinha, que é mais ou menos da sua idade, né? Então, a gente quer ter um relacionamento amigável com os nossos filhos? Com certeza. Mas nós somos os melhores pais que eles podem ter. De repente eles têm outros melhores amigos aí. Mas nós somos os melhores pais que eles podem ter. Pai e mãe que eles podem ter. Amém, gente? Jesus, ele entrou no mundo, presta sua atenção nisso. Por isso é que Jesus entrou no mundo como filho unigênito. O que significa a palavra unigênito? Único. Gênito, nascido. Jesus entrou no mundo como unigênito do Pai. Filho único do Pai. Mas ele saiu do mundo como primogênito. Primo é o primeiro. Jesus entrou no mundo como unigênito, mas ele saiu do mundo como primogênito. E nós somos esses irmãos, nós somos essa sequência de filhos que Deus foi tendo após Jesus. O que a Bíblia significa? O que significa quando a Bíblia diz que Jesus é o primogênito de entre os mortos? Ele é o primogênito, não significa que ele foi o primeiro a ressuscitar, porque antes de Jesus um monte de gente ressuscitou. Lázaro é um exemplo, ressuscitou antes de Jesus. Então Jesus não foi o primeiro a ressuscitar, mas ele foi o primeiro a experimentar o novo nascimento. Jesus morreu levando os nossos pecados. Ele ressuscitou e a ressurreição de Jesus é como se ele estivesse nascendo de novo. E por isso nós ressuscitamos com ele, nascemos de novo e somos em Cristo uma nova criatura. Amém? Em Cristo nós somos uma nova criatura. Então Jesus entrou no mundo como unigênito, mas ele saiu, ele subiu, ascendeu como o primogênito da nova criação. A antiga aliança operava através da lei. Na nova aliança Deus opera através da graça. A lei exigia obediência. A lei exigia obediência. Obediência a quê? Aos mandamentos. Você não tinha que ser necessariamente obediente a Moisés. Você tinha que ser obediente aos mandamentos que Deus deu a Moisés. E na graça? Na graça temos que ser obedientes? Ou não somos obedientes? Não, esse negócio de obediência é coisa da antiga aliança. Não, a graça também exige de nós obediência.
Existe obediência na graça, pastor? Claro, muita. A graça exige obediência, mas não é obediência à lei, é obediência à fé. Obediência à fé. 1 João capítulo 3, versículo 23, eu citei esse versículo aqui algumas semanas atrás, estou repetindo porque isso tem que entrar na sua cabeça, ser depositado no seu coração. O apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 3, no versículo 23 e 24, ele diz assim: ora, o seu mandamento é esse, o mandamento de Jesus, o mandamento de Deus para nós hoje na nova aliança. João está escrevendo para o povo da nova aliança. E ele diz o seguinte: ora, o mandamento que nós temos hoje na nova aliança é esse, que nós creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que ele nos ordenou. Então, na nova aliança, ele colocou aqui pelo menos 2 mandamentos. Quais são esses 2 mandamentos? Crer. E o segundo, amar. Crer e amar. Eu não tenho que me preocupar com os 10 mandamentos ou com os outros 603 mandamentos, porque são 613 os mandamentos da lei. Eu não tenho que me preocupar com esses 613 mandamentos, eu só tenho que me preocupar com 2. Número 1, crer. Número 2, amar. Isso é assim que nós obedecemos na nova aliança. Na nova aliança eu obedeço quando eu creio. Crer é obedecer. Conceito de nova aliança: crer é obedecer. Só obedece quem primeiro crê. E quem obedece os mandamentos, mas não crê, não está obedecendo nada. Não está obedecendo coisa nenhuma. Ah, mas eu obedeço cada um dos mandamentos. Você está completamente fora do contexto daquilo que Deus tem para a sua vida. Porque na nova aliança, crer é obedecer. Obedecer é crer. E ele diz no versículo 24: e aquele que guarda os seus mandamentos. Quem são aqueles que guardam os seus mandamentos? Aqueles que, número 1, creem. Número 2, amam. Aqueles que guardam os seus mandamentos, aquele que guarda os seus mandamentos, permanece em Deus e Deus nele. E nisso nós conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que ele nos deu. Nisso que, quando eu observo que você obedece à fé e você ama o seu próximo, aí eu reconheço que você é de Deus. Você está entendendo que é assim que o mundo reconhece que nós somos de Deus? Não é pela roupa que a gente veste, não é pela igreja que a gente frequenta, não é pelo tipo de jeito de falar. Não é por isso que o mundo nos reconhece como filhos de Deus. A gente tem essa ideia, o crente virou um estereótipo. Então a pessoa, ela olha para você, se olhar para mim do jeito que eu estou aqui no meio da rua, o cara não vai dizer nunca que eu sou um pastor. Mas, se eu tiver de terno, preto, uma camisa branca, uma gravata, com a figura do Patolino, e uma Bíblia desse tamanho debaixo do braço, lá vai o pastor. Se eu chego e digo: e aí, gente, tudo bem, beleza? Ninguém sabe que eu sou pastor. Mas se eu chegar e disser: aleluia, como estão os irmãos? Esse cara é crente. Porque eu estou usando o evangeliquez. O evangeliquez é uma língua complicada de se aprender. É uma língua complicada, porque você tem certos códigos no evangeliquez. De vez em quando eu falo sobre esse diálogo. Já imaginou esse diálogo numa segunda-feira de manhã no BRT? BRT socado de gente. Aí tem 2 pessoas em pé. Né? Só pode com 1,5 metro de distância. Mas no BRT o vírus não tem efeito. Ele só tem efeito do lado de fora. Então, lá de fora, na fila, esperando o BRT chegar, a gente fica a 1,5 metro, 2 metros de distância. Quando entra dentro do BRT, todo mundo... Por quê? Porque o vírus ficou lá fora. Dentro do BRT ele não entra. E aí você imagina, aquelas 2 pessoas, 2 irmãs, que entraram, todo mundo já sentou e só sobrou lugar em pé. E elas estão ali, e está aquele pessoal todo mundo socado, inevitavelmente todo mundo ouve a conversa uns dos outros. Tem que ter cuidado com o que você fala no BRT, porque todo mundo ouve. E aí começa aquela conversa. Ô irmã, tudo bem? A irmã são da mesma família. Não, é só irmã na igreja. Né? Ô irmã, e aí, tudo bem? E o culto ontem, como foi? O culto ontem foi uma benção. O fogo desceu.
No que diz o fogo desceu, quem estava sentado ali do lado já estica a orelha e fala assim, opa, tragédia, tragédia. A igreja pegou fogo. Tragédia, quantos será que morreram? Não morreu ninguém. Mas quem ouve o evangeliquez não entende. Mas quem conhece o evangeliquez entendeu. O Espírito Santo visitou a igreja, foi uma coisa maravilhosa. Teve gente curada, gente batizada, falando em línguas e tal, gente profetizando. Foi uma benção. Mas quem ouviu o evangeliquez e não conhece a língua, tragédia. Alguém morreu. Alguma coisa aconteceu. E se você continuar escutando a conversa, vai ficando cada vez pior. Vai ficando pior. O pastor, você não tá, foi o manto. Manto? Que manto? Que manto é esse? O pastor pegou o manto e passou o manto para não sei quem. Meu Deus do céu, mas que manto é esse que o pastor passou? É uma loucura. Por causa do evangeliquez. A gente precisa entender que nós não podemos ser reconhecidos por causa do tipo de roupa que a gente usa, por causa do tipo de linguagem, ou da maneira de falar, oh, glória a Deus, aleluia. Não é por isso, nós somos reconhecidos porque nós cremos e porque nós amamos. Aleluia, Romanos 1:5. Romanos capítulo 1, versículo 5 diz assim, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito ao seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, por meio dele, por meio do seu filho, por meio de Jesus, e por causa do seu nome, nós recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência. É aí que o versículo termina? Não. Nós fomos chamados por Deus para chamarmos um povo entre todas as nações para a obediência. Que obediência? Obediência que vem pela fé. Que se veicula pela fé. Porque o mandamento que nós temos dele é esse. Que nós creiamos no seu nome, creiamos no nome de Jesus e amemos. Você vai agora no capítulo 16, o final da epístola de Romanos, nos versículos 25 e 26, e Paulo diz assim, ora, ao Deus que é poderoso para confirmar vocês, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos, e que agora tornou-se manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno. Segundo o mandamento. Que mandamento? Ah, pastor, a lei de Moisés. Não. Para obediência da fé entre as nações. No Novo Testamento, na Nova Aliança, nós somos obedientes. Devemos a Deus obediência? Sim, mas a obediência não é mais obediência a mandamentos e regras, é obediência da fé. Na igreja existe uma hierarquia. Claro, a Bíblia diz que tudo tem que ser feito com ordem e decência. E aonde existe hierarquia, fatalmente precisa haver obediência. Mas, quando a gente fala de obediência na igreja, que muitas vezes é tratada pelo termo submissão, submissão no contexto do reino é fruto de confiança, não é mera obediência cega. Eu não obedeço ao meu pastor ou ao líder disso ou daquilo, porque é ele quem manda, e manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não é assim que funciona no reino. Pode ser que seja assim que funcione nas empresas, pode ser que funcione assim no sistema econômico do mundo, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas no reino, obediência é fruto de confiança, não de uma imposição. É fruto de confiança e não de subserviência ou de uma obediência cega. E em segundo lugar, se na igreja existe uma hierarquia e essa hierarquia deve ser respeitada, é preciso que quem está em posição de autoridade entenda qual é o limite da autoridade no reino de Deus. Qual é o limite da autoridade que nós temos? É o limite da palavra. Eu preciso conhecer a palavra porque a palavra me dá limite para exercer a minha autoridade.
Um marido, por exemplo, isso extrapola para tudo, para todo mais, para todo o resto. Um marido, por exemplo, a Bíblia diz lá que o marido é o cabeça do casal, e a mulher está submissa e tal. Espera aí, quer dizer então que o marido pode chegar para a esposa e dizer, querida, olha só, nós estamos numa situação financeira muito ruim, está muito complicado, eu estou desempregado, e não está tendo oportunidade de nada, então é o seguinte, eu bolei já um plano, você vai seguir aqui o plano, você vai se prostituir, a gente vai tirar umas fotos de você assim, bem sensual, vamos botar na internet e vamos anunciar. A mulher, ela tem que seguir isso aí? Não, por quê? Porque, apesar dele ser o cabeça do lar, ele extrapolou o limite da sua autoridade, que é dado na palavra. Então ele não pode exigir da mulher coisas que a palavra não prevê, e vice-versa. Há um limite. Então eu preciso conhecer a palavra para que não exista abuso. Governo. A Bíblia não diz que nós devemos ser submissos às autoridades constituídas? Diz que a gente deve ser obediente, não deve? A Bíblia não diz isso? Espera aí, só nós 4 sabemos disso? Quem é que sabe disso? A Bíblia diz que nós devemos ser submissos às autoridades constituídas. Ok, Pedro e João, presos, por quê? Porque estavam pregando o evangelho. Aí as autoridades pegam, prendem Pedro, João e dizem para ele o seguinte, olha, nós vamos soltar vocês. Mas é o seguinte, que essa tenha sido a última vez que vocês abriram a boca para pregar sobre esse tal de Jesus. Da próxima vez vai ser muito pior. Se nós seguíssemos ao pé da letra essa história de ser submisso à autoridade, Pedro ali encerrou nossa carreira de pregador, acabou. Mas aí, olha a resposta que Pedro dá para as autoridades. Olha, nós respeitamos as autoridades, nós reconhecemos que César é o Senhor, mas importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Então essa ordem é absurda e nós não vamos cumprir isso aí, nós vamos continuar pregando. Se for para nos prender, pode prender. Se é para dar chicotada, pode dar chicotada. Se é para matar, pode matar. Mas nós vamos continuar pregando o evangelho. Então, quando você pensa em obediência ao governo, em submissão ao governo, é preciso entender que governo nenhum pode proibir a igreja de se reunir. Governo nenhum pode proibir a palavra de ser pregada. Se o governo dá para a igreja uma recomendação, olha, é bom vocês se reunirem com distanciamento, ou nem se reunirem, porque a coisa... Ok, a gente pode ouvir, usar o bom senso e até implementar isso. Mas ninguém pode botar uma lei dizendo que a igreja não pode se reunir. Ninguém pode botar uma lei dizendo a palavra de Deus não pode ser pregada. Se botar... eu sou o primeiro a virar subversivo. Vai dar ruim. Porque eu vou continuar pregando. E vocês vão me visitar na cadeia. E se for, eu mando prender. Pode prender esse aqui também, que era da turma, hein? Está junto comigo. Eu nem devia ter falado isso, porque de repente se me prende, você não vai querer nem me visitar. Entenda o seguinte, liderança abusiva, seja ela dentro ou fora da igreja, não vem de Deus. Liderança abusiva, dentro ou fora da igreja, mas em especial na igreja, não vem de Deus. Eu fico impressionado de ver como as lideranças abusivas se manifestam muito mais dentro da igreja do que fora da igreja. Fico impressionado com isso. Que tem de liderança abusiva nas igrejas, nas denominações hoje, é algo impressionante. Mas liderança abusiva não vem de Deus. Então, buscar recursos, presta atenção nisso, buscar recursos na antiga aliança para pregar sobre obediência, submissão, gera manipulação. E você não foi chamado para ser manipulado, para se tornar massa de manobra. Por isso a Bíblia diz que em Cristo você e eu somos livres. Amém? Gente, eu sou considerado por muitos, eu não sei se em muitos aspectos ou em todos os aspectos, como um pastor meio doido. Há pessoas que chegam para mim e dizem, pastor, eu estou aqui na igreja há tanto tempo, mas eu senti uma direção de Deus de ir para a igreja X ou Y. Às vezes, eu sei que a pessoa está indo para uma canoa furada, mas eu não falo nada.
Porque eu vou agora tentar convencer a pessoa a mudar a decisão se ela disse para mim que foi Deus que moveu ela para fazer aquilo. Se Deus falou, quem sou eu para desfalar? Então a pessoa chega para mim, olha, Deus me tocou para eu mudar daqui para lá. Então, caramba, a igreja não é prisão. Mas tem igreja que se você chegar para o pastor e disser, pastor, eu estou saindo daqui, estou indo para Nova. O pastor vai olhar para você e vai dizer assim, está debaixo de maldição, rebelde, desobediente. Então, aí a pessoa, ela vai, em menos de 24 horas, em menos de 12 horas, em menos de 1 hora, ela vai de Rei dos Reis para Barrabás. Enquanto ela estava ali naquele ministério, ela era uma bênção, era uma maravilha. Mas quando ela sai, isso aí é o capeta disfarçado de gente. Tem na internet está rolando um papo aí de uma ex, não sei se é ex ou atual, enfim, uma ex-modelo que se converteu, estava frequentando uma determinada igreja, mas ela viu algumas coisas lá que desagradou, ela resolveu sair. Saiu, agora o pessoal está dizendo que ela é Satanás. Não é que ela está servindo, ela é o Satanás. Aí ela já botou o seguinte, se continuar dizendo que eu sou o Satanás, eu vou jogar no ventilador o que eu conheço dos bastidores. Ai, eu estou louco para saber. Gente, buscar recurso na antiga aliança para pregar sobre obediência, submissão, gera manipulação. O nosso foco precisa ser Jesus. Focar em Jesus é focar na nova aliança. E esquecer a antiga aliança, onde eu tenho apenas sombras e tipos. Não é esquecer o Antigo Testamento, mas esquecer a antiga aliança. Eu não estou debaixo da antiga aliança. Na antiga aliança eu tenho sombras e tipos. Deus, Ele nos falou isso, objetivamente sobre isso, através do profeta Jeremias. Dá só uma olhada aqui, Hebreus capítulo 8, os versículos 6 a 13. Paulo está... Eu creio que o escritor de Hebreus foi Paulo. Ninguém sabe, na verdade, quem foi o escritor de Hebreus, o autor de Hebreus. Mas se não foi Paulo, foi no mínimo um discípulo dele, porque a linguagem da epístola é paulina. E agora no capítulo 8, versículo 6 em diante, ele diz assim: mas agora, ou seja, right now, agora, no momento presente, Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Quem era o mediador da antiga aliança? Moisés. Quem é o mediador da nova aliança? Jesus. Para pensar, se a antiga aliança tivesse o mesmo valor, ou um valor superior à nova aliança, Deus não tinha dado a nova aliança a Moisés, ele tinha enviado Jesus. E agora ele enviava Jesus de novo para estabelecer a nova aliança. Mas ele não fez isso. Primeiro ele entregou o mediador da primeira aliança, da antiga aliança, foi Moisés. Mas quem é o mediador da nova aliança? Jesus. Quem é superior, Moisés ou Jesus? Opção A ou opção B? Olha, tem gente que foi reprovado aí na prova, hein? Peraí, Moisés, opção A, Jesus, opção B. Opção A ou B? B, aleluia. Agora ele diz aqui no versículo 7, porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. Quem foi que deu a primeira aliança? Foi Deus? Foi o diabo? Quem é que deu a primeira aliança? Deus. O mediador foi Moisés, mas quem deu foi Deus. E ainda assim, a Bíblia diz que essa primeira aliança, embora tenha sido dada por Deus, ela tinha defeito. Ela era defeituosa. Eu vou mostrar para você qual é o defeito que ela tinha. Ele diz aqui agora no versículo 7, se aquela primeira tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. E de fato, repreendendo ao povo de Israel, ele diz, agora ele começa a citar o profeta Jeremias. E ele diz aqui assim, eis aí vem dias, isso aqui foi Jeremias que disse, eis aí vem dias, diz o Senhor, que eu firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. E você poderia aqui substituir esse termo, casa de Israel e casa de Judá, com o meu povo, que inclui a casa de Israel, a casa de Judá e a igreja. Eu firmarei uma nova aliança, não segundo a aliança que eu fiz com os seus pais, no dia que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu também não dei atenção a eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que eu farei com a casa de Israel.
Depois daqueles dias, diz o Senhor, eu imprimirei as minhas leis na mente deles e as escreverei sobre o seu coração. Então, naqueles dias, que dias que eu vou imprimir isso? Nos dias da graça. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo, conheça ao Senhor. Conheça intelectualmente a Deus. Estude sobre Deus e conheça coisas a respeito de Deus. Não, porque todos me conhecerão através de relacionamento íntimo, através de experiência com o Senhor. Não através de apenas ou meramente conhecimento intelectual, mas através de uma experiência. Todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, pois para com as suas iniquidades eu usarei de misericórdia, e dos seus pecados eu jamais me lembrarei. De acordo com a lei, Deus se lembrava dos pecados do povo todo santo dia, toda hora, todo minuto, todo segundo. Mas na nova aliança ele diz, dos seus pecados eu jamais me lembrarei. Agora no versículo 13, o autor faz um comentário próprio. Até aqui, o versículo 12, ele citou Jeremias. Mas agora ele termina a citação de Jeremias e no versículo 13, ele diz assim, quando Deus, pela boca de Jeremias, diz, nova aliança, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Então foca na nova aliança, esquece a antiga. Foque na nova aliança e esqueça a antiga. Veja só o seguinte, quando diz aqui que Deus tem para nós promessas superiores, você não vai encontrar, em termos de promessas, no Novo Testamento você não vai encontrar muita coisa diferente do que você encontra nas promessas do Antigo Testamento. No Antigo Testamento tem promessa de cura? Tem. No Novo Testamento também tem. No Antigo Testamento tem promessa de prosperidade? Tem. No Novo Testamento também tem. No Antigo Testamento tem promessa de família abençoada? Tem. No Novo Testamento também tem. Então as promessas são muito parecidas. Por que elas são superiores? Porque na Antiga Aliança, essas promessas se tornavam válidas, elas se manifestavam de acordo com a minha obediência. Obediência a quê? A lei. Na Nova Aliança, elas também se manifestam através da minha obediência. Obediência a quê? A fé. Então, quando eu creio, por isso a gente usa essa expressão, eu creio e eu recebo. Não é eu obedeço ao mandamento, então Deus me honra. Não, eu creio e eu recebo. Por quê? Porque o critério para Deus na nova aliança não é mais obedecer a leis e mandamentos, mas é obedecer à fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem obediência aos mandamentos é possível. Sem jejum é possível, mas sem fé é impossível agradar a Deus. Então a obediência que nós devemos a Deus hoje, ela vem pela fé. É a obediência à fé. É a obediência à fé no trabalho pleno, completo que Jesus fez por mim na cruz do Calvário. Então, quando eu olho para as promessas do Antigo Testamento, elas continuam válidas para mim. Por quê? Porque toda a Escritura do Antigo Testamento, ela tem que ser interpretada por uma via tripla. Isso não se ensina, não sei porquê, nos cursos teológicos, mas toda profecia, toda palavra, toda promessa bíblica do Antigo Testamento se interpreta por uma via tripla. Você olha historicamente, profeticamente e espiritualmente. Historicamente as promessas se cumprem em Israel. Profeticamente elas se cumpriram em Jesus. E espiritualmente se cumprem em nós, porque no nosso espírito nós somos descendência de Abraão. Então quando eu olho para, isso aqui é só para Israel. É promessa? Então é para Israel. Se cumpriu em Jesus, e em Jesus nós temos o sim e o amém, então espiritualmente me pertence. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deus prometeu isso para Israel, mas espiritualmente é para nós, porque Jesus conquistou isso para nós. Profeticamente se cumpriu nele, ele é o nosso sustentador, ele é o nosso provedor. Deus era o sustentador e o provedor de Israel, agora Deus é o nosso sustentador e provedor em Cristo. Então Israel obedecia a lei, a bênção vinha. Desobedecia a lei, eles ficavam debaixo de maldição, eram levados cativos, perdiam guerras e batalhas, voltavam a obedecer a lei, tudo voltava
as 1000 maravilhas. Deus abençoava e tal. E nós buscamos obediência à fé. Eu creio. Deus prometeu? Eu creio. É meu. Mas você já obedeceu os mandamentos, a lei, a regra? Não, eu creio. Essa é a regra, essa é a lei da nova aliança. Eu creio. Aleluia. Por que essas promessas então são superiores? Porque elas se baseiam na obra de Cristo, que foi obediente até a morte, e morte de cruz. Essas promessas não se baseiam mais na obediência humana à lei. A obediência humana à lei era e sempre foi e sempre será falha. Ninguém consegue cumprir a lei do jeito que Deus estabeleceu. Jesus, ele trouxe qual é o padrão real da lei. Quando ele mostrou o padrão verdadeiro da lei para os fariseus, que se achavam os bambambam, que faziam que... a gente compreende, a gente conhece, a gente sabe. Aí Jesus trouxe para eles, olha só, vocês pensam que vocês estão cumprindo a lei? Deixa eu mostrar para vocês qual é o padrão. Vocês cobram do povo dízimos, ofertas, dizendo que isso é da lei, mas vocês mesmos são capazes de dar o dízimo do endro e do cominho, que são 2 ervas para fazer tempero de comida e que nascem em qualquer canto de quintal. Mas na hora de obedecer um outro mandamento como honrar pai e mãe, vocês defraudam o mandamento, transgridem o mandamento, não sustentam pai e mãe e dizem que foi oferta que vocês levaram para o templo. Porque o mandamento, quando diz lá, honrarás pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, porque ele diz, você vai honrar pai e mãe para que os teus dias se prolonguem sobre a terra. É o primeiro dos 10 mandamentos que vem com uma promessa embutida. Mas o que significa honrar pai e mãe? A gente sempre ensina para as crianças que honrar pai e mãe é não desobedecer papai, é não dar resposta atravessada para a mamãe. Isso também pode estar incluído, mas honrar pai e mãe, no contexto do mandamento, da lei, é sustentar pai e mãe na velhice. Naquele tempo não tinha INSS, não tinha previdência privada, e a segurança dos pais quando envelheciam eram os filhos. Só que tinham os filhos desnaturados, que pegavam aquilo que seria o sustento do pai e da mãe, iam ao templo, encontravam e conheciam um sacerdote corrupto, e combinavam com o cara. Olha, eu estou trazendo aqui o que seria o sustento do meu pai e da minha mãe, mas vamos rachar isso aqui, você fica com uma parte, eu fico com o resto. Quando perguntarem para mim, todo mundo vai ver que eu vim e trouxe isso aqui no templo, como oferta. Então os meus pais até vão ficar orgulhosos de mim, porque eles vão passar necessidade, mas o filhinho foi até o sacerdote e levou como oferta. Coitado, ele se distraiu. Aquilo não era para ser, era o sustento do pai e da mãe, mas olha, eu fico até feliz de passar necessidade, porque o meu filho honrou a Deus. Jesus mandou essa para cima dos caras, e os caras, que ódio. Olha só o que Jesus diz, o mandamento diz, não cobiçarás, mas eu digo para vocês que você se meramente olhar para algo que é do seu vizinho, e disser, caramba, bem que eu podia ter um carro igual a esse, você não cobiçou, não, você já roubou. É preferível então que você ampute a sua mão direita para entrar no céu, maneta, do que ir para o inferno com os 2 braços. A Bíblia diz, não adulterarás. Porém eu digo, se você apenas olhar para uma moça, que não é a sua esposa, com um olhar malicioso, você já adulterou. Então é preferível você arrancar o olho para entrar no céu, caolha, do que com os 2 olhos ir para o inferno. Aí os caras olham, aí Jesus, quem é que pode? Aí Jesus diz, é isso mesmo, quem é que pode? Ninguém, só eu. Só Jesus. Por isso ele cumpriu a lei por nós, porque se fosse deixar por nossa conta, ninguém nunca conseguiu. Você imagina, são 613 os mandamentos da lei, para você obedecer todo dia. Não é 613, um de cada vez. Todo dia você tem que saber os 613 e obedecer os 613. Se falhou em um, falhou em tudo. Gente, presta atenção nisso. Você faz uma prova, um concurso, são 613 questões. Você erra uma, acertou 612. Você espera ganhar que nota? De 0 a 10. 9,999, sei lá.
Mas aí quando vinha o resultado, 0. Peraí, eu acertei 612. Pois é, mas essa prova, ou você tira 10 ou você tira 0. Não tem nota 5, não tem uma média para passar. Ou é 10 ou é 0. Qual foi a nota que Israel ganhou tentando cumprir a lei? 0. Qual foi a nota que Moisés ganhou tentando cumprir a lei? 0. Não entrou na terra de Canaã, foi sepultado no deserto. Qual foi a nota que o pessoal todo que sempre buscou cumprir a lei ganhou de Deus? 0. Quem é que ganha 10? Quem crê. Quando eu creio em Jesus, por quê? Porque ele tirou 10 por mim, para mim. Eu não tiraria 10, ele tirou 10 nessa prova e ele entregou essa nota para mim, para você, para nós. Ele cumpriu a lei no nosso lugar. Ele fez esse trabalho por nós. Então, meu amigo, as promessas, elas hoje não se baseiam mais numa obra humana de obediência à lei, mas se baseiam em Cristo que obedeceu até a morte e morte de cruz. A obediência de Cristo nos conduz para uma vida abundante. A nossa obediência a regras e mandamentos, ao legalismo, nos conduz para o cansaço, para a decepção, para a insuficiência e para finalmente o fracasso. A obediência de Cristo nos conduz para a vida abundante. Por isso eu deposito a minha confiança na obediência dele e não na minha. Eu não confio em mim, eu confio em Cristo. Amém, gente? A antiga aliança caducou, ela já não tem eficácia. Então eu não posso buscar os meus direitos de filho na antiga aliança, da mesma forma que eu não posso reivindicar os meus direitos de cidadão brasileiro com base na Constituição da época do Império. Ah, não, mas Dom Pedro II escreveu lá. Não importa, foi Dom Pedro II, Dom Pedro I, foi a Princesa Isabel. Hoje, a Constituição de hoje não é a Constituição do Império. Então eu não vou buscar os meus direitos como cidadão na Constituição do Império, mas com base na Constituição que está vigente nos dias de hoje. Em termos divinos, qual é a Constituição que está valendo hoje? É a graça, favor imerecido. Então o que Deus espera de você hoje para que você receba as promessas? Sabe o que ele espera de você? Que você cumpra metas de campanhas, de correntes, de jejuns, de boas obras, obediência a regras denominacionais. Você apresentar relatório para o pastor que você trouxe 20 pessoas nesse último mês para visitar a igreja, e delas essas 20, não sei quantas ficaram. Então, é isso que Deus espera de você? Não, Ele espera que você simplesmente creia na palavra. Independente dos ataques do inferno. A intenção do diabo ao te atacar, e como é que o diabo te ataca? Manipulando circunstâncias, para gerar em você sentimentos. Então, quando você vê a intenção, qual é a intenção do diabo quando ele te ataca? A intenção do diabo, antes de mais nada, não é te roubar, não é te matar, não é te destruir. A intenção do diabo quando ele te ataca, a intenção primária dele, é levar você a desistir de crer. Quando você desiste de crer, aí vem o roubar, o matar e o destruir. O diabo só vem para roubar, matar e destruir. Mas como é que ele chega a conseguir isso na vida de um cristão? Forçando a barra para que você não creia. Quando você não crê, é a brecha por onde o diabo entra para trazer morte, destruição e roubar. Você está entendendo isso? O ataque dele, em primeiro lugar, a gente pensa, o diabo vem para roubar, matar e destruir. Mas espera aí, o que ele faz? Qual é a estratégia que ele usa para roubar, matar e destruir? É criar circunstâncias para gerar pensamentos que levem você para sentimentos onde você desista de crer. Onde você desista de crer. Quando você desiste, quando é que você sabe, quando é que a gente sabe que alguém desistiu de crer? É quando a pessoa começa a perguntar, por que eu? Por que comigo? Tanta gente ruim no mundo. Olha a pergunta que muita gente faz. Por que Deus está fazendo isso comigo? Por que Deus está fazendo eu passar por esse vale? Quando a pessoa começa a perguntar isso, você pode ter certeza,
o diabo está num canto batendo palma porque a estratégia dele começou a fazer efeito. Porque se você, no momento em que a vontade, com base nos sentimentos e circunstâncias, vem aquela vontade de perguntar: Deus, por que eu? Tanta gente ruim no mundo, por que comigo? Será que Deus me abandonou? Quando vem a vontade de fazer essa pergunta, você se levanta e diz: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará. Eu não estou vendo ele agir, porque Deus é discreto, ele age nos bastidores, mas ele está fazendo algo que eu não vejo, mas eu creio. Eu creio que ele está fazendo, e quando menos esperar, o diabo vai levar uma rasteira, eu vou prevalecer e eu vou vencer, porque Deus é comigo. Aleluia! Meu irmão, minha irmã, teu sentimento muitas vezes não quer dizer isso. Você tem que dizer isso contrariando aquilo que você está sentindo. Há um trabalho diabólico na mente das pessoas das igrejas, que são os dardos inflamados do maligno, para que seja produzida uma fé capenga, uma fé que manca, uma fé misturada com lei, minada pelo foco nas circunstâncias adversas, para que os cristãos não cheguem a conhecer e exercer a genuína fé, e fiquem questionando: por que isso está acontecendo? É justo comigo e tal, não fiz nada, por que eu estou sofrendo tanto? Meu irmão, se posicione. Se posicione. Seja obediente e creia. Não crer é rebeldia. Se posicione e creia. Seja obediente e creia. Se posicione. Diga comigo: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, vai suprir cada uma das minhas necessidades. Você pode ficar de pé. Aleluia.